Vamos lá, meus queridos alunos! Dando continuidade aos nossos trabalhos, aula 5, bloco de número 2, nosso tema agora é iter criminis, ou seja, o caminho do crime. Então veja só, doutores, como regra, para que o réu pratique um crime, ele passa por 4 etapas, ou seja, o caminho do crime, como regra, ele do início ao fim, ele pode ter 4 etapas, 4 fases, tudo bem? Então a primeira fase do caminho do crime, senhores, é a fase chamada de cogitação. A cogitação é a fase interna do caminho do crime. A cogitação é a fase interna do caminho do crime, tudo bem? A cogitação é a fase interna do caminho do crime. O que é uma fase interna? É aquela fase que o réu ainda está pensando em cometer o crime e, obviamente, em como cometê-lo, em como praticá-lo. Pode marcar no seu material que a cogitação jamais, senhores, jamais será punida. Então a cogitação jamais será punida. Porque você há de convir comigo que, se a cogitação fosse punida, todos nós teríamos antecedentes criminais. Então veja só, eu estou aqui gravando e eu descubro que o professor Orestes Rebois, o nosso querido professor de trabalho, está falando que trabalho é melhor do que penal. Eu tenho certeza que você em casa não concorda com essa informação. Quando que direito do trabalho é melhor do que a melhor matéria do mundo, que é direito penal? Jamais. Então eu começo a pensar em matar o Orestes. Você tá vendo, ó? Eu estou cogitando. Qual é o crime que eu estou praticando? Nenhum. Por quê? Porque a cogitação, a fase interna do crime, jamais será punida. Alguns réus, eles dão mais um passo rumo à prática do crime. A segunda etapa do caminho do crime se chama atos preparatórios. A segunda etapa do caminho do crime se chama atos preparatórios. Os atos preparatórios, doutores, é a primeira fase externa do caminho do crime. Os atos preparatórios é quando o réu começa a exteriorizar o seu pensamento. Então observa, como é que eu estou imaginando em matar o professor Orestes? Ah, enforcado com uma corda. Então eu vou a uma loja, compro uma corda e coloco na minha mochila. E venho em direção ao estúdio Maquijures. A prova da OAB fala que no meio do caminho eu sou abordado pela polícia. E revistando a minha bolsa eles encontram essa corda. Senhores, quando eu comprei a corda, ó, eu entrei em ato preparatório, porque antes eu estava só imaginando em matá-lo enforcado. Agora eu comecei a exteriorizar. Eu comprei a corda. Pergunta, eu vou ser punido? Não, porque marca no seu material. Como regra, os atos preparatórios também não serão punidos. Como regra, os atos preparatórios também não serão punidos. Tudo bem? Agora, existem 2 exceções em relação à punição do ato preparatório. Em outras palavras, em 2 hipóteses, os atos preparatórios serão punidos. Quando que os atos preparatórios serão punidos? Primeira hipótese, quando a lei expressamente punir o ato preparatório. Quando a lei expressamente punir o ato preparatório. Vamos dar um exemplo. Petrechos para o tráfico de drogas. Então veja só, a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela pune no seu artigo 33 o crime de tráfico de drogas. Mas ela também pune os atos preparatórios para o tráfico. Nós chamamos de petrechos para o tráfico. Então imagine a seguinte situação. Eu quero traficar droga, eu quero fabricar a droga para vender para terceiro. Então eu começo a montar na minha casa um laboratório para refinar cocaína. Nunca eu tive dentro da minha casa nenhuma grama de cocaína. Nunca eu tive na minha casa a droga. Só que eu já tenho o laboratório pronto. O que está faltando para eu começar a fabricação? A droga. A polícia recebe uma denúncia, devidamente autorizada pelo juiz através de mandado de busca e apreensão.
ela ingressa na minha residência e ela encontra o laboratório. Eu vou responder pelo tráfico de drogas? Não. Mas os meus atos preparatórios, nesse caso, ficarão impunes? Também não. Eu vou responder pelo crime, senhores, de petrechos para o tráfico. Por quê? Porque a lei pune, nesse caso, expressamente os atos preparatórios. A segunda exceção de punição de ato preparatório ocorre quando o ato preparatório constitui crime autônomo. Ocorre quando o ato preparatório constitui crime autônomo. Então vamos lá, vamos voltar na história do Orestes. Eu estou imaginando que vou matar o nosso querido professor da Justicinha, Orestes Reboat. Como é que eu estou cogitando matar o Orestes com um disparo de arma de fogo? Então a prova fala que antes de eu vir ao estúdio da MacJuris para gravar, eu passei em um ponto de tráfico e em vez de comprar droga, eu comprei uma arma do traficante. Eu coloco na minha mochila, eu estou vindo para o estúdio da Max e no meio do caminho eu sou abordado pela polícia. Na hora que eu sou revistado, é encontrada dentro da minha mochila essa arma de fogo que eu não tenho porte, eu não tenho autorização para andar armado. Pergunta, eu vou responder por tentativa de homicídio? Não. Mas o meu ato preparatório será punível? Sim, ele será punido. Crime autônomo, porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Tudo bem, doutores? Agora, alguns réus, eles vão para mais uma etapa do caminho do crime. A terceira etapa do caminho do crime é a, senhores, execução. É a execução. Então você tem que marcar no seu material. Iniciada a execução, sempre haverá punição. Iniciada a execução, sempre haverá punição. Iniciada a execução, sempre haverá punição. Tudo bem? Então vamos lá. Eu chego aqui no estúdio da Max, eu saco a arma e falo, agora você morre, Orestes. Agora eu vou te matar. Gente, ó, eu iniciei a execução. Regra agora, eu sempre serei punido. Por quê? Porque ou eu vou chegar na quarta e última etapa do caminho do crime, que é a consumação, ou eu vou ter uma outra figura, ou outras figuras, melhor dizendo, que nós já vamos estudar nesse bloco. Então veja só, a quarta e última etapa do caminho do crime é a consumação. O que é o crime consumado? Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Crime consumado é quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Crime consumado ocorre quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Então veja, eu cheguei aqui na Max e falo, agora você morre, Orestes, e eu dou um tiro nele. Se ele vier a óbito, ó, homicídio é matar alguém. Se o meu tiro foi o responsável pela morte do Orestes, o meu crime é de homicídio doloso consumado, ó. Porque nessa minha execução, nessa minha ação, na minha conduta, se reuniu todos os elementos do tipo penal. Veja, eu consegui de fato aquilo que eu desejava, que era matar o nosso querido professor Orestes Reboat. Professor, mas e se você inicia a execução e o crime não se consuma? E se você inicia a execução e o crime não se consuma? Eu tenho certeza que você na sua casa pensou, é tentativa, está errado. Senhores, quando o réu inicia a execução e o crime não se consuma, nós temos 4 possibilidades de resposta. Nós temos 4 possibilidades de resposta. Então, cuidado com isso. Quando o réu inicia a execução, porém o crime não se consuma, eu tenho 4 possibilidades de resposta. Então vamos lá. A primeira possibilidade é a tentativa, gente. A primeira possibilidade é a tentativa. Professor, o que é a tentativa? A tentativa está lá no artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. A tentativa está no artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. Meus queridos, vamos lá. Tentativa é quando o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu.
Tentativa é quando o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. Ou seja, o réu quer consumar, quer, mas não pode. Não pode por circunstâncias alheias à sua vontade. Então imagina só, eu chego aqui no estúdio da Max e dou 2 tiros no Orestes. Eu acerto os tiros. Eu acho que ele vai morrer. Eu viro as costas e vou embora. Só que, de repente, chega aqui o professor Vinícius e leva o Orestes para o hospital e ele fica vivo. Qual é meu crime? É tentativa de homicídio. Por quê? Porque o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu vou dar o tiro no Orestes, eu acertei o primeiro. Quando eu vou dar o segundo tiro, o Marquinho vem pelas minhas costas e me dá uma cadeirada. Eu não consigo dar o tiro fatal no Orestes e ele fica vivo. Veja, eu queria produzir a morte do Orestes? Sim, mas por que eu não produzi? Por circunstâncias alheias à minha vontade. O meu crime, então, é tentativa de homicídio. Qual é a natureza jurídica da tentativa? Na tentativa, o réu responde pelo crime que ele queria praticar, só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Em outras palavras, a natureza jurídica da tentativa é causa de diminuição de pena. Ou seja, o réu responde pelo crime que ele queria praticar, só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. O que você tem que entender, senhores? Você tem que entender que quanto mais perto da consumação o réu chegar, menos o juiz vai reduzir a pena. Então veja, eu dei os 2 tiros no Orestes, eu acertei inclusive regiões letais, mas ele é socorrido pelo Vinícius e fica vivo. Eu cheguei muito perto do resultado, então o juiz vai reduzir a minha pena em 1/3. Agora, se eu dou 10 tiros no Orestes querendo matar e erro os 10, senhores, eu não consegui matar por circunstâncias alheias à minha vontade. É uma tentativa de homicídio, mas eu cheguei perto ou longe de consumar. Longe, eu não acertei nenhum tiro, então o juiz vai reduzir a minha pena no máximo, qual seja 2/3. Então, quanto mais perto eu chegar da consumação, menos o juiz vai reduzir. Quanto mais longe eu ficar da consumação, mais o juiz vai reduzir a minha pena. Lembrando, então, que na tentativa o réu responde pelo crime que ele queria ter consumado, certo? Só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Senhores, eu preciso lembrá-los, só que não é hábito a prova da OAB cobrar em questão de primeira fase, mas alguns crimes não admitem a tentativa. Alguns crimes não admitem a tentativa, ok? Alguns crimes não admitem a tentativa. Para você lembrar isso na prova, use essa regra mnemônica. Escreva a palavrinha chope, chope, com 2 Cs e 2 Ps. Ou seja, quais são os crimes que não admitem a tentativa? Então vamos lá, ó. O primeiro C, contravenção penal. Contravenção penal não admite tentativa. Contravenção penal não admite tentativa. O segundo C é de crime culposo. Ó, o segundo C é de culposo. Lembrem, já havíamos estudado isso em aula anterior. Crime culposo não admite tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Vamos lá, o H agora. Crime habitual. Crime habitual, senhores, é aquele que a existência do crime depende da prática reiterada do ato, ou seja, curandeirismo, por exemplo. Se eu dou uma de curandeiro uma única vez, o crime não existe. Para que exista o crime de curandeirismo, eu tenho que fazer mais de uma vez, eu tenho que reiterar na prática daquele ato. Ou seja, ou eu reitero e o crime existe, ou eu fiz uma única vez e o fato é atípico. Então, crime habitual não admite tentativa. O O é de crime omissivo próprio. Já havíamos estudado isso em aula anterior. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Por quê? Ou o réu cumpre a lei, ou seja, ou ele age e o crime não existe, ou ele fica parado e o crime já está consumado. Crime omissivo próprio não admite tentativa. O U significa crime unissubsistente. Crime unissubsistente.
O que é o crime unissubsistente? É aquele que a conduta se perfaz por um único ato. Ameaça verbal, injúria verbal. Veja, falou, tá falado, não tem tentativa. Agora, tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que a ameaça não admite tentativa. Eu não estou dizendo que a injúria não admite tentativa. Eu estou falando que na modalidade verbal não admite. Porque ou eu falei ou eu não falei. Agora, se for uma situação por carta, eu vou então ofender o Marquinho através de uma carta, através de um e-mail. Senhores, o crime não é unissubsistente, é pluri. Porque a conduta se perfaz por mais de um ato. Eu tenho que enviar a carta, ele tem que receber. Eu tenho que mandar o e-mail, ele tem que receber. Então aí admite-se a tentativa quando? Quando ele não recebe a carta por circunstâncias alheias à minha vontade. Então crime unissubsistente, que é aquele que a conduta se perfaz por um único ato, não admite tentativa. O primeiro P, senhores, é de crime pré-ter-doloso. Senhores, já havíamos estudado isso. Crime pré-ter-doloso não admite tentativa. Lembra, o que é o crime pré-ter-doloso? É aquele que existe no réu dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, a conduta do réu é dolosa, mas ele produz a título de culpa um resultado mais grave, previsível para qualquer pessoa e que tem previsão legal. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. É crime pré-ter-doloso. Ó. Eu dou um soco do Vinícius com a intenção de lesionar. Então a minha intenção, o meu dolo é lesão. O Vinícius bate a cabeça na quina da calçada e vem a óbito. Ó, eu produzi um resultado mais grave a título de culpa, a morte. Lesão corporal seguida de morte. Dolo de lesão, culpa na morte. Veja, existe previsão legal? Existe. Por isso que lesão corporal seguida de morte é crime pré-ter-doloso. Crime pré-ter-doloso não admite tentativa. Por quê? Porque se eu der um soco no Vinícius, ele bate a cabeça na sarjeta e fica vivo, é só lesão corporal. Porque para existir o crime pré-ter-doloso, é necessário que ocorra o resultado mais grave a título de culpa. Por isso que crime pré-ter-doloso, como por exemplo, lesão corporal seguida de morte, não admite tentativa. O segundo P é crime de perigo abstrato. Senhores, crime de perigo abstrato não admite tentativa. Por exemplo, embriaguez ao volante, como por exemplo, disparo de arma de fogo. Veja, para ter um crime de embriaguez ao volante, eu não preciso provar que eu estava dirigindo bêbado e causando risco a uma pessoa determinada. O simples fato de eu estar dirigindo embriagado já se presume que eu estou colocando a coletividade em risco. Então, crime de perigo abstrato não admite tentativa. Crime de perigo abstrato não admite tentativa. E para fechar a fatura, doutores, a letra E, crime de empreendimento. O crime de empreendimento também é chamado de crime de atentado. O que é o crime de empreendimento ou crime de atentado? Veja, é aquele que a lei penal pune expressamente, a lei penal pune expressamente a tentativa com a pena do crime consumado. Crime de atentado ou de empreendimento é aquele que a lei penal pune expressamente a tentativa com a pena do crime consumado. Ou seja, no crime de atentado ou de empreendimento, por força da vontade do legislador, ou seja, por força da lei, ainda que o crime não se consuma, o réu vai responder com a pena do crime consumado, ou seja, ele não terá direito à redução da pena. Exemplo, artigo 352 do Código Penal. Fugir ou tentar fugir da prisão utilizando violência. Então está lá no tipo penal, fugir ou tentar fugir. O que o legislador então está impondo para nós, jurisdicionados? Aquela pessoa que está presa, se fugir ou se tentar fugir do estabelecimento penal usando violência, ela vai ter a mesma pena, ou seja, esse crime não admite tentativa. Então, se o cara quiser, utilizando violência, fugir da cadeia, é melhor ele conseguir. Porque se ele não conseguir, a pena dele vai ser a mesma daqueles que obtiveram êxito na fuga, ok? Então, esses 8 crimes não admitem tentativa. No próximo bloco, nós daremos continuidade ao tema iter criminis, onde nós estudaremos o que, pessoal? A desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o crime impossível e
E aí você vai também aprender comigo no próximo bloco o arrependimento posterior, aprendendo a diferenciá-lo com o arrependimento eficaz. Questão clássica da primeira fase da OAB. Toma uma água, relaxa, respira e vamos passar o trator em cima do exame de ordem. Vamos atropelar a OAB. Vamos lá? Toma uma aguinha, respira, relaxa, mantém aquela animação sempre e lembra, só não passa quem desiste. Até o próximo bloco.